Uningá, que o futuro é aqui. Olá pessoal, bom dia, tudo bem? É uma alegria estar com vocês mais uma vez nessa nossa atividade, nesse nosso programa Café com Saber. Queremos acolher vocês com muito carinho para este momento que vão nos acompanhar em mais uma edição do nosso café, que hoje também traz uma temática muito importante, como vocês acredito que estão vendo ali, né? Sobre alimentação, hidratação em fim de vida, né? Uma decisão assim bastante particular, bastante complexa. Eu quero, antes de a gente dar início propriamente ao nosso café, passar algumas informações, também me apresentando. Eu sou o professor Luiz Antônio Bento, mais conhecido como professor Bento. Além de professor, também sou sacerdote, sou padre, vou fazer agora 33 anos de padre. E eu também atuo aqui na Uningá, trabalho aqui já passando agora para 14 anos como professor, em alguns cursos que eu lecionei. Ultimamente eu leciono somente na medicina, a disciplina de ética e bioética, e coordeno o curso de teologia EAD. Estou também, no momento, na coordenação do Comitê de Ética. Bom, essa um pouco, acho que o mais importante é isso. E daí, pessoal, quero também lembrar, né, quem está nos acompanhando pela primeira vez, que este programa, essa atividade, ela está ligada a um projeto chamado Capelania Universitária. Esse projeto ele existe desde o tempo do período da pandemia, né? Ele nasceu ali no período da pandemia, com uma preocupação também de criar esse espaço onde pudéssemos atender as pessoas que tenham necessidade de uma conversa, seja na dimensão espiritual, na dimensão moral, nas questões acadêmicas, enfim, as mais diversas situações que nós passamos, né, no nosso dia a dia. E esse projeto, então, Capelania Universitária, está ligado também, vinculado a um projeto maior, que se chama o Projeto Guarda-Chuva, né, que é o NAAC, que é o programa, aliás, é o Núcleo de Apoio ao Acadêmico. É outro espaço importante, ali está a UNIA, né, que é o Núcleo de Inclusão, né, também do acadêmico. É um pouco isso do nosso programa hoje. A gente está muito feliz. Pedimos a vocês também que preparem aí, né, o seu café, enquanto nós conversamos aqui, enquanto vocês nos acompanham. E esperamos aqui que seja uma conversa bem tranquila, bem gostosa, trazendo um pouco de formação, de informação para todos vocês que nos acompanham. E já aproveitando também, pedir a vocês que compartilhem o link nas suas redes sociais, né, nos seus grupos de família, de escola, de trabalho, enfim, nos seus mais diversos meios de comunicação, né, com as pessoas com as quais você mantém contato. Uma alegria, mais uma vez, repito, ter vocês aqui conosco e nos acompanhando. Vocês que se inscreveram, vocês que não se inscreveram e que estão nos acompanhando. Sempre lembrando, se você se inscrever, você tem direito a um certificado. E para os alunos, muito importante, inclusive com hora atividade. Aqueles que não se inscrevem, depois nos perguntam, infelizmente não tem como nós gerarmos depois esse certificado. Então, você se inscrevendo, o próprio sistema vai gerar para você esse certificado. Então, da próxima vez, se você não se inscreveu desta vez, se inscreva, tá bom? Uma alegria ter você aí conosco e vamos agora, né, a nossa conversa sobre a temática que hoje nós nos propusemos a conversar com vocês. Bom, para isso nós trouxemos aqui pessoas, né, convidadas, são muito especiais e para nós e nas suas áreas de atuação. Temos certeza que elas vão poder nos ajudar muito na temática que nós vamos conversar, que é uma questão que faz parte, né, está muito presente na nossa vida, na vida de muitas das nossas famílias, né, das nossas comunidades. Então eu passo a primeira palavra para a doutora Janaína, para você se apresentar, pode fazer uma consideração no momento e depois nós prolongamos a nossa conversa. Fique à vontade e obrigado pelo teu aceite. Obrigada, Padre Bento. Bom dia, eu sou Janaína, né? Sou Janaína Padula Picote, sou médica,
com formação em clínica médica e nefrologia e titulação também nessas áreas, e também com titulação em área de atuação em cuidados paliativos, né? Já estou aqui em Maringá há muitos anos, já há 13 anos aí trabalhando como médica, e ao longo da minha formação e da meus anos de trabalho, eu acabei me apaixonando pelos cuidados paliativos, tá? Sou professora aqui também da universidade, da Uningá, e também professora dessas duas áreas, nefrologia e cuidados paliativos. Que bênção. E é uma área que eu também gosto muito, né, por sinal, porque na bioética eu trabalho muito também os cuidados paliativos, né? Sim. Quando eu trabalho final de vida, bioética e final de vida, né, eu entro Sim. naqueles procedimentos como a eutanásia, a distanásia, a ortotanásia. Sim. E claro, você quando fala da ortotanásia, não tem como você não associar, fazer uma associação aos cuidados paliativos, né? Isso, perfeito. Muito obrigado, viu, professora? A gente vai poder aqui beber um pouquinho dessa fonte aí, tá bom? Professora Flávia, muito bem-vinda também, nossa colega, assim como a professora Janaína, aqui de Trabalhos na Uningá. Bom dia, agradeço o convite de coração, estou muito feliz por estar aqui. Sou nutricionista de formação há alguns aninhos, né? A minha área de atuação sempre é ciência de alimentos, né? E dentro disso, aqui na Uningá, eu sou coordenadora do curso e também sou a professora que leciona bioética aplicada à nutrição e introdução à nutrição. Então, cuidados paliativos, ele sempre está, desde o início do curso até o final do curso. E com isso, eu também sou RT no Hospital Memorial, né? Então, vira e mexe, a gente tem esse assunto sendo abordado por lá também. E para quem está vendo, nos ouvindo, nos acompanhando, nos vendo, o que é a RT? Porque muitas pessoas não têm o domínio dessas siglas, né? Responsabilidade técnica como nutricionista. Tá certo? Eu digo sempre para os alunos da medicina, vocês usam muitas siglas. Muita, né? muita. Eu digo para eles, é importante que quando você entende que uma pessoa não tem o domínio da cultura médica, da ciência médica, e que vocês digam por completo, né? Então, Nome e sobrenome. O nome e sobrenome, isso mesmo. Que bom, então. Professora Flávia, muito obrigado, né? A gente viu que vocês duas acolheram, né, o nosso convite assim com muito carinho e de imediato. Muito obrigado. Então, nós vamos conversar um pouquinho agora sobre essas questões. Eu levantei algumas questões, né? E a gente pode não ficar muito fechado, trancado nelas, a gente pode estender a conversa. E como vocês têm, né, o domínio aí da ciência e da prática nesta área da alimentação e hidratação no final de vida, então vocês fiquem à vontade para trazer as informações e alguma formação para os nossos, aqueles que nos veem, né, aqueles que nos acompanham. Sim. Eu pensei a gente começar pelo seguinte: se alguns argumentos, se há assim, argumentos que são favoráveis, pessoas favoráveis ou contra a alimentação e a hidratação em final de vida, sobretudo assim, entre a equipe, né? Hoje as equipes de saúde são multidisciplinar, multiprofissional, né? Então, quando tem que tratar desse tema, existe assim uma argumentação que é a favor ou é contra? Esse debate é importante? Super importante, né? Extremamente. Não sei se a Flávia quer falar um pouquinho da parte dela. Geralmente, né, nutricionistas, nunca a gente vai ter uma conduta sem o aval do médico, né? Então, sempre vai ter que discutir. Quando a gente está falando em cuidado paliativo, a gente precisa do fisioterapeuta, né? Senão a gente tem que saber o que tem de mobilidade ali ou não, né? E é a partir disso, dessa discussão com vários profissionais, é que a gente chega num acordo, né? Agora fala mais a sua parte. Então, geralmente porque cada paciente tem a sua, sua peculiaridade, né? O que é mais importante para ele naquele momento, né? E dependendo também da fase que ele está no cuidados paliativos, né? Então, essas decisões, geralmente, a gente toma junto com toda a equipe multidisciplinar. A nutricionista, porque ela vai ajustar tanto a forma, a consistência dessa alimentação, porque às vezes não precisa ser necessariamente uma alimentação artificial. A gente pode adaptar para que aquele paciente, como ele está conseguindo se alimentar naquele momento, e que seja prazeroso e que, de uma certa forma, a gente também consiga dar energia, dar proteínas, o que ele precisa, mas dentro das possibilidades dele.
o fonoterapeuta, né? Importantíssimo nessa fase, porque ele também vai ajustar com manobras, né? Como esse paciente vai engolir, como que ele não vai ter risco de, por exemplo, broncoaspirar, né? De fazer alguns eventos que são ruins para ele nessa fase, né? Do final de vida, fisioterapeuta, né? Então, todo mundo, o médico, enfermeiro, então não tem como ser uma decisão unilateral, né? É uma decisão em conjunto nossa, da equipe, e mais importante ainda, do paciente e da família que está assistindo esse paciente. E é uma coisa muito bonita digamos, nesse debate para tomar uma decisão, nessa conversa para tomar uma decisão, é o respeito também que existe entre os profissionais, né? Então, hoje, a ciência, ela não é, as decisões não são tomadas somente a partir de um olhar, né, ou da medicina, ou da nutrição, mas como vocês citaram, são muitos profissionais, cada um com a sua competência. Sim. Aí, então, para que você possa ver o que realmente é melhor. Até porque, normalmente, são pacientes que vivem momentos que não está um uso total da sua autonomia. Sim. Alguém que está decidindo por eles, né? Isso. E quando a gente decide pelos outros, a gente tem que decidir de lá para cá e não daqui para lá, né? Sim. Então, a gente fala muito do cuidado centrado no paciente, né? E para estar centrado no paciente, todo mundo tem que estar envolvido nesse cuidado, né? Então, não pode ser a minha vontade como médica prevalecer sobre todas as outras vontades, né? tem uma resolução do Conselho Federal de Medicina, não sei se vocês têm o conhecimento dela, doutora, mais fácil ter, né? Mas eu posso que a professora Flávia também, que é aquela das diretivas antecipadas de vontade do paciente, que é de 1995 de 2012, né? E ali é onde o paciente ele pode, quando está no seu uso da autonomia, que ele está, né, tem uma idade, maioridade civil, ele pode fazer essa escolha. Quando esse paciente chega nesse momento que ele não tem mais o uso da autonomia, ou esse uso ele é parcial, ou ele é ausente, cria-se, digamos assim, uma dificuldade. Isso pode influenciar na alimentação e hidratação desse paciente? Assim, se, por exemplo, se ele não tiver como deixar as suas diretivas, né? Sim. Assim, uma vez, né, que o paciente, se ele deixa para a gente as suas diretivas, né, antecipadas de vontade, a gente tem o dever de cumpri-las, né? Mas às vezes no momento que o paciente às vezes não conseguiu, né? Porque ainda não é uma coisa difundida, né? Não é uma coisa que conhecida, né? Socialmente conhecida aqui no Brasil, né? Então poucos pacientes conseguem ter, né, essa forma e esse conhecimento de deixar. Às vezes eles deixam expresso para os familiares verbalmente, tá? E de modo geral a gente vê que os familiares tentam cumprir essas diretivas e trazem para a gente, né, principalmente pacientes com quadros demenciais, que há muitos anos atrás, né, minha mãe falou que não queria isso, não queria aquilo, né? Então a gente tenta cumprir essas vontades, né? O ideal se fosse, né, de uma forma por escrita, né, pela própria pessoa, mas se uma vez ela manifestou para os familiares, a gente também tenta cumprir as diretivas desses pacientes. É porque essas diretivas elas são importantes, até porque não é necessário que se faça um registro em cartório, né? Basta colocar em prontuário, né? Isso. Só, ele pode manifestar para mim, para a Flávia, né? Para a enfermeira, para quem ele quiser manifestar, uma vez que a gente registrou em prontuário, desde o prontuário, por exemplo, do meu consultório ou o prontuário que esse paciente tem no hospital, né? A gente já tem alguns pacientes que já deixam para a gente, né? Ou a gente tem os acordos que a gente já faz com as famílias, né? De não medidas mais invasivas, né? E a gente tenta cumprir. Sim. E depois acho que é importante mesmo, isso a gente precisa estar sempre em conversa com os nossos familiares, né? Até porque a gente pensa, hoje eu estou bem, mas a gente não sabe amanhã como é que a gente vai estar, né? Então, se a família tem essas informações, se torna muito mais fácil também para a família tomar decisão, né? Mas, digamos assim, um paciente, ele pode renunciar a tudo, inclusive a hidratação e alimentação? Ele pode.
Pode. E quando que se pode suspender essa hidratação, essa alimentação? Na verdade, sim. Geralmente na fase final, né? Principalmente quando a gente fala do processo de morte, né? Então, que são aquelas poucas horas ou 2, 3 dias antes do paciente evoluir, né? Para óbito, né? Para falecimento, a gente pode tirar porque a gente sabe que realmente não vai trazer a nutrição para esse paciente, vai trazer às vezes mais efeito colateral, por exemplo, um risco de broncoaspiração ou um edema, que daí vai fazer um edema pulmonar, coisas que para aquele paciente vai trazer mais desconforto do que conforto, né? E lógico, assim, de acordo com cada patologia, porque tem algumas patologias que a gente sabe que é muito difícil manter a alimentação do paciente, e daí de acordo com o que foi feito, né, os acordos com o paciente, com a equipe que está cuidando daquele paciente, com o médico que cuida, com toda a equipe multidisciplinar, né? Que a gente, são fases, né? Algumas doenças são mais rápidas, né? Mas a maioria delas, elas são anos, né, de evolução. E isso não vai caracterizar a eutanásia, por exemplo, você retirar, suspender uma terapia que ainda é importante para manter esta pessoa? Que nesse caso, do processo de morrer, né, de morte, essa terapia já não é mais importante. E daí, talvez, mantê-la causando desconforto, trazendo... Podia ser uma distanásia. Uma distanásia. Exatamente, né? A gente tem alguns casos na literatura, né, com relação assim, à terminalidade, pessoas que ficaram muitos anos, né, estado de coma, estado vegetativo. Nós temos, por exemplo, um caso que é muito conhecido, 2005, até Risquiavo, né, que depois de 15 anos em estado de coma, houve muita luta judicial, né, para poder retirar a sonda gástrica com aquela que dava alimentação a ela. E depois que retirou, então, a alimentação, suspendeu a alimentação, a hidratação, ela veio morrer 13 dias depois. Ela morreu de sede, de fome? Não, porque... Você quer explicar? Não, né? Foi uma evolução do processo que ela tinha, da patologia dela em si. Não necessariamente que ela iria morrer de fome nesses 13 dias, né? Foi retirada com consenso e aí depois se seguiu o processo de morte. Até então, para retirar, teve que ter um consenso, olha... Consenso jurídico, exatamente. Né? E, claro, o médico e toda a equipe dando a opinião ali do que pensava e do que se esperava. Como que ia ser o prognóstico dessa paciente, né? Após a retirada da alimentação e, enfim. Geralmente, não se tira a alimentação e a água junto. Primeiro a alimentação e depois a água, né? Sempre esse processo é o que a gente tende a zelar pelo paciente. E tudo isso tem que ser muito alinhado com a família. Né? É o mais importante. Que é o principal. Tem família que tem uma base boa e tem família que já não tem essa base, que não, e você tem que explicar e saber conduzir como todo o processo, né? Dentro do hospital tem que ter um cuidado, né? Um cuidado para falar, porque essa família também, ela já vem de uma fase triste, sofrida, ela já está debilitada, né? Então tem que ter esse cuidado ao conversar. Sim. Eu me lembrei desse caso porque eu estava terminando meu doutorado, né? Meu doutorado é nesta área, né? Na área da ética e ciências biomédicas. E naquele ano que eu estava, foi 2005 isso, né? Que eu defendi meu doutorado. E foi quando aconteceu esse fato da terra Risquiavo, né? E que a gente nem falava de cuidado paliativo, né? Não, no Brasil, sobretudo, não. Não, né? Fora já estava mais... Né, como desde a Inglaterra, né, 1987, quando nasceu, da maneira como nós temos ele hoje, né, com a Cicely Saunders, né? Então, eu lembrei desse caso por isso, né, porque naquela ocasião os familiares não queriam, foi uma decisão jurídica, né, judicial. O marido, que eram separados, entrou com esse processo para que retirasse a sonda de alimentação, né? E daí ela veio morrer. Tem outros casos também, mas vamos ficar aqui um pouquinho naquelas situações que nós levantamos. Uma questão que eu queria que vocês também pudessem comentar um pouco é com relação, a gente já até mencionou aqui sobre essa equipe multiprofissional, multidisciplinar, né? A comunicação entre esses profissionais pode melhorar, digamos, pode facilitar essa decisão do que vai ser mantido, de que tipo de hidratação vai ser dada, de alimentação?
Isso facilita, melhora essa comunicação? Muito, né? Muito. Por exemplo, nutricionista não anda sem a fono junto, né? Não tem como. Por exemplo, nutricionista não avalia a deglutição igual a fono faz. Sim. Né? Então, assim, ou por exemplo, vamos passar uma dieta parenteral para o paciente. Jamais vai partir só do nutricionista. Eu tenho que ter o aval do médico. Então, todo mundo conversa, né? E o prontuário, geralmente, você abre no seu computador, eu abro no meu, e ali você já consegue ver. E a gente sempre assina, né? Sugiro tal conduta e assina. Isso. A conversa multidisciplinar é importantíssimo, né? Na decisão desses pacientes, porque às vezes, né, assim, cada um tem o seu olhar, né? Tipo, às vezes eu como médico não vou saber todas as dietas que o paciente pode ter, ou como, por exemplo, a gente tem algumas ideias que a gente lê, mas assim, como adaptar uma dieta, né? Como, né, ter aquele, eu posso dar isso no lugar disso, que eu vou conseguir trazer o aporte energético que esse paciente precisa, né? Então, tudo tem que ser conversado, porque se não conversa, daí não vai dar certo, né? É importante essa questão, né, da formação de cada um, como a gente já até citou anteriormente, porque, como você disse, você trabalha com tantos anos na medicina, você tem noção de tantas coisas, mas você não tem, digamos assim, uma habilidade, né, assim, como fono, como nutricionista, né? Então, e daí a nossa responsabilidade, eu falo nossa, porque isso vale para tudo, né? Sim. Nossa responsabilidade é não fazer ou executar um procedimento que a gente não está academicamente habilitado para isso, né? Que seria uma imperícia, né? Isso. Então, e que daí pode causar um dano, né? dano mal para o paciente, né? Sim. E por isso que é importante essa conversa. Sim. E sempre pensar, por exemplo, eu sugeri uma dieta hipercalórica, ou seja, com muitas calorias para esse paciente. Mas a medicação que ela prescreveu não pode em um determinado momento. Então, vamos chegar num acordo para desligar essa dieta da meia-noite às 2, passar a medicação e depois retorna essa dieta. Então, tudo isso tem que ser alinhado. Interessante, né? Ou vou aumentar lipídios da dieta para um aporte de mais calorias ainda, e a medicação que ela vai dar não pode. Então, a gente tem que chegar nesse acordo também. Interessante, né? E daí a farmácia entra todo mundo. Não fica ninguém do hospital fora. É verdade, né? Nossa, você está no hospital, você está internado, é muita gente, né? Sim. Vamos dizer, que cuida de alguma forma de você, né? Sim. Aquele alimento que chegou ali para você, que está no leito, né? Teve toda uma preocupação da nutricionista, né? Teve toda uma orientação médica, né? Do quadro clínico do paciente, né? Acho que esse é muito bonito, né? Então, sobretudo na área da saúde, né? Sim. As competências se unem para dar o melhor. E cada vez mais, né? Com a evolução, né? Do que era antes e hoje, né? Os profissionais cada vez mais ativos, né? Dentro das equipes, né? E trazendo daí o benefício, né? Para o paciente. Porque daí que vem, né? O que eu sempre falo, o cuidado centrado no paciente. Porque daí, às vezes, é 6, 7 profissionais diferentes para cuidar de um paciente, né? E é isso que é importante. Pois é, pessoal, estão vendo? Tem muitas informações importantes, né, para a gente estar aí considerando, né, nas nossas conversas com os nossos familiares, porque são muitas vezes questões que nós não gostamos nem muito de abordar, né, com os nossos familiares. Parece que a gente tem medo de falar da possibilidade da doença, da morte, né? Tudo é um pouco meio que assusta, né, as pessoas, a nós. Mas é importante porque isso vai encurtar muitos caminhos depois, né? E uma outra questão que, se vocês puderem também trazer assim alguma orientação, qual é a diferença entre cuidados paliativos e tratamento curativo? É aí que é o grande X, né, do cuidado paliativo, que às vezes as pessoas acham que uma coisa não está interligada com a outra, né? Quando a gente fala em doenças crônicas, né? Porque o cuidado paliativo, ele vem para doenças crônicas que podem levar o paciente a um estado de terminalidade, um estado de fase final de vida. E várias doenças podem levar o paciente, porque ela vai, ao longo da nossa vida, complicando. O diabetes mellitus, né? A hipertensão,
os quadros, né, as doenças neurodegenerativas, que a gente já tem um pouquinho mais, né, de conhecimento que elas vão levar esse paciente para mais doenças simples, que as pessoas às vezes Mesmo não sendo terminal, digamos assim... Naquele momento do diagnóstico, de 6 meses, digamos assim, né? Mas ao longo da vida ela pode levar esse paciente a fazer um AVC, né, que é o acidente vascular encefálico, né, um derrame, um infarto do miocárdio, doenças vasculares, amputação, e várias coisas que vão levando esse paciente perdendo a qualidade de vida ao longo dos anos, né? Então fica muito assim, o que é, né? Cuidado paliativo ou né, curativo, né? Então, na verdade, assim, uma vez que o paciente tem o diagnóstico de uma doença crônica, ele vai passar por uma fase e que a gente já consegue, às vezes, né, principalmente a nutrição hoje, né, com o controle da obesidade, desses fatores de risco, ter medidas modificadoras, né, dessa doença. Né? Não quer dizer que aquele paciente necessariamente não vai ter mais aquela doença, mas ela consegue modificar. Né? E o cuidado paliativo não tem muita função naquele momento, mas não estaria contraindicado em nenhum momento de qualquer doença crônica, né? Só que, inicialmente, a maioria das doenças, por exemplo, assistência cardíaca, a doença pulmonar obstrutiva crônica, né? Uma doença oncológica, às vezes, no início do seu diagnóstico, a gente tem várias terapias, um arsenal enorme, e hoje em dia, cada vez mais, né, a biotecnologia, né, está cada vez com mais possibilidades de tratamento. A gente tem vários tratamentos que podem ser curativos ou, pelo menos, modificadores daquela doença crônica, né? Mas o cuidado paliativo vai entrando em qualquer momento dessas doenças crônicas. Logicamente, a gente acaba entrando muito mais nessa fase do final de vida, né? Mas não quer dizer que o paciente precisa escolher uma terapia, deixar de fazer a terapia modificadora para estar em cuidado paliativo, ou vice-versa, né? Ou o cuidado paliativo só entra quando não tem terapias modificadoras. Então, o cuidado paliativo ele pode entrar em qualquer momento de um tratamento de uma doença crônica. De um diagnóstico, né? A partir de um determinado diagnóstico, você já começa os paliativos, Isso. Né? No momento, no início, às vezes, bem pequenininho, e na fase final, um pouco maior. Sim. E vice-versa, onde a terapia curativa é maior, às vezes o cuidado paliativo vai ser um pouco menor. Sim. E daí, quando a terapia curativa, né, ou modificadora da doença, a gente não tem mais muitas ações, às vezes o cuidado paliativo entra no maior contexto, né? E nesse período aí, professora Flávia, também, né? Porque muitas vezes é um período longo, né? A gente está falando até de tudo isso, mas que pensando nesse paciente que está no hospital. Mas muitos desses pacientes estão em casa e que não tem toda essa equipe, né? Com relação à alimentação, que a gente poderia trazer assim de uma palavra, de uma luz para as famílias, né, que têm seus pacientes? Eu visito pacientes toda sexta-feira, eu passo sexta-feira à tarde visitando doentes, enfermos nas casas. E a gente vê situações que necessitaria dessa equipe, mas não tem essa equipe. O que você diria para essas famílias, nutricionista? Primeiro, pensar no conforto desse paciente, né? Quando você tem um paciente, vamos pegar um exemplo prático, um acamado em casa, tem uma pessoa que cuida dele e ela já sabe bem certinho os hábitos, os horários, né? Aí, geralmente é muito comum, a gente faz isso quando a gente vai acompanhar estágio da UBS, que tem as visitas também. Geralmente a pessoa fala assim, ele gostava tanto de pudim e agora, meu Deus, não posso dar. O que a gente conversa? Olha, tá conseguindo engolir? Tá, vamos tentar? Uma vez na semana? Por quê? Porque eu estou trazendo conforto para esse paciente. E não é só para o paciente que a gente pensa, né? Para quem está cuidando também, né? Quem cuida do cuidador, que é um questionamento, né? E trazendo esse conforto, esse cuidado, a pessoa vai abrindo o leque de, opa, comeu pudim. Será que agora eu não posso fazer uma sopa X, né? E aí vai vendo como esse paciente responde também. Pode ser que eu tenha uma distensão abdominal ali e dê errado essa conduta, mas pode ser que não, e eu traga um conforto, né? Um paciente acamado, geralmente ele está ansioso, né? Tinha toda uma rotina e ele foi perdendo aquilo. Ou em meses, ou em anos, depende muito do processo. E cada pessoa é única também. Mas sempre pensar que a gente pode trazer coisas do dia a dia, da prática, da vivência dessa família e tentar incluir ali, né? O cuidados paliativos tem a resolução de 2018 do SUS, né? Que ela já passou a ser um pouco mais ampla, que ela já vem falando. Então, sempre
orientar a família a procurar ajuda na UBS mais próxima, a falar com a agente comunitária, que vai chegar em alguém que consiga ir lá orientar, pelo menos, sabe? Interessante, né? Sim. E é importante, né, que esses pacientes consigam receber, né, a atenção. Sim. Quando você estava falando, é claro que quando a gente pensa no paciente que está sem o uso praticamente nada da sua autonomia, que é um paliativo, você expressou muito bem, a questão não é só o paciente, é a família, né? E você, então, a própria definição lá de paliativos da Organização Mundial da Saúde, né? Então, é uma abordagem não só com o paciente, mas também a família. E não é só a questão biológica, mas psicossocial, espiritual, né? Então, você cuida doente, e depois, não é só durante a doença, também depois, né? Isso, Questão do luto, quando vem a perda, né, dessa pessoa, né? Então, eu vejo assim que é uma nova forma de fazer medicina, né? Sim. Os paliativos, uma nova especialidade, né? É uma forma diferente, né, que a gente, pelo menos da forma que eu aprendi, né, na faculdade a gente nem conversava, né, sobre cuidados paliativos. Hoje já é uma disciplina, Feita a disciplina, né? Obrigatória, né, que foi em 2022, né, o MEC tornou obrigatório, né, no ensino médico os cuidados paliativos, e que é muito importante, né, porque assim não é justo, né, você deixar o paciente num sofrimento, não trazer esse conforto para ele nessa sua fase, né, final da sua vida, né, ou trazer medidas muito desproporcionais à doença que aquele paciente tem, que não vai trazer aquele paciente, né, de volta ao que ele era antes, né, e vai trazer mais sofrimento para essa família. Às vezes aquela família todo dia 60, 90 dias, né, na porta de um hospital, sofrendo em UTI e não estando perto da pessoa que ama, né, e não está podendo estar com ele nesse momento final, né, que vai vir depois, né, que vem acompanhado depois do luto, que é importantíssimo, né? Eu sei que você discute muito sobre o luto, né, e você sabe como é importante a gente estar junto da pessoa nesse momento para depois a gente viver um luto mais tranquilo, mais confortável para essa família, né? Sim. Depois eu vejo assim que toda essa questão que a gente está conversando aqui não é assim tão popularizada, né? A questão de cuidados paliativos. Muitas pessoas têm até receio quando fala de levar para os paliativos, né? E é como se fosse ficar abandonado, e é o contrário, né? Então é um modo muito especializado de você cuidar desse paciente que não tem um prognóstico de cura, né? Então, esse é um paradigma, né, dos paliativos, né? Então, você passa do curar para o cuidar, né? Sim, então, esse é um paradigma bonito, né? E é um medo que as pessoas têm muito, né? Porque elas escutam muito, não tem mais nada o que fazer. E agora vai para o paliativo. E não é isso, né? Muito pelo contrário. Por isso que o paliativo tem que ser construído antes, né? Eu falo, o ideal que se seja construído lá, né, no diagnóstico, né, de uma doença, principalmente as que a gente sabe que realmente vai levar evoluir dessa forma mais desfavorável para o paciente, né? Mas eu acho que ainda temos muito esse estigma ou que vai ser uma eutanásia, né? Porque vou deixar de fazer algo pela pessoa que eu amo, né? E ainda a gente tem muito o que conversar, né? Mas hoje em dia eu vejo do que eu estou já pelo menos há uns 10 anos, né, trabalhando só em enfermaria de clínica médica, como as pessoas já mudaram muito, tá? Sobre esse conhecimento, porque elas querem hoje esse conforto, né? Para a pessoa que eles amam, eles sabem que hoje tem como dar esse conforto, às vezes eles já vêm com as suas diretivas, né, a própria família, ou com os desejos que aquela pessoa manifestou num tempo atrás, né? E aí que é muito importante a gente conversar mesmo em família, né? É difícil conversar sobre a morte, mas é importante. Sim, tem decisões que são difíceis mesmo, né? Mas conversando, tendo pessoas que nos orientam. Eu falo isso porque também a gente teve essa experiência recente, né? Minha mãe ficou em paliativos em casa por mais de um ano, acamada. Então a gente viu como que era muito melhor ela estar ali do que estar no hospital.
Aí o hospital que ia até lá, né? Sim. Então, quando você ainda tem um plano, facilita muitas coisas, né? Sim. Mas, digamos assim, a maioria do nosso povão não tem isso, né? Depois, ainda com relação, quando você falava assim, não, tem muitas pessoas que dizem assim, mas não tem mais nada o que fazer, tem muito o que fazer. Sim. Eu me lembro, quando você falava, eu me lembrava de um provérbio francês do século XV, você já deve ter visto ele, você também, professora Flávia, que diz assim, curar às vezes, aliviar muito frequentemente e confortar sempre. Sim. Então, quando você não pode mais curar, você pode aliviar. Hoje, a ciência médica pode praticamente aliviar muito o sofrimento, né? Sim. A dor, né? E depois, se não pode curar nem aliviar, pode confortar. Né? Confortar o paciente, a família, né? Então, é interessante isso. Eu queria aqui uma outra questão com relação um pouco mais ali ligado mesmo à nutrição artificial. Lá no começo vocês mencionaram sobre quando a nutrição artificial e a hidratação ela pode ser retirada. Acho que vocês já mencionaram, né, quando causa um sofrimento desnecessário, né, ao paciente. Isso. Exatamente, né? Quando a equipe médica se junta e fala, não dá, né? Está trazendo um desconforto, está trazendo N casos de diarreia, então a gente retira e aí depois pode voltar a conversar e voltar para essa alimentação, enfim, ou não. Né? E isso é de paciente para paciente, de prognóstico para prognóstico, de doença para doença, né? Não existe uma regra, né? Exatamente. Eu gosto desses momentos porque a gente conversa de uma maneira assim bem compreensível para as pessoas, que aqueles que têm uma cultura podem entender, mas também as pessoas simples podem entender. Isso. Né? Porque às vezes a gente usa uma linguagem que o povão não tem o domínio. Né? Muito das nossas comunidades, eu trabalho em comunidade bastante carente, né? Então a gente sabe que não tiveram a oportunidade de um acesso à academia como nós tivemos, né? Então aqui eu vejo assim, eu gosto muito de fazer essa conversa, esse programa todos os meses, porque a gente traz profissionais também que falam uma linguagem que chega até a compreensão de todos, né? E, então, quando você está falando de terminalidade, falando de paliativos, na verdade, você está dizendo que cuidar para que essa pessoa, a sua vida tenha um curso natural, né? Sim. Então, você não vai abreviar a vida, que é a eutanásia, você não vai prolongar o sofrimento, que é a distanásia, mas você vai acompanhar. Mas eu digo assim, nem abreviar, nem prolongar, mas acompanhar. Isso. Né? E que as coisas aconteçam de forma natural e no seu curso natural de cada doença, né? Sem causar, principalmente, o desconforto, né? E para esse paciente. Mas é assim, você falando da cultura, né? A gente tem a cultura de alimentar, né? E para a gente deixar de alimentar é difícil, né? Eu falo, não é fácil, né? Para as pessoas, às vezes, entenderem que esse processo pode ser doloroso, né? Que pode causar desconforto para o paciente, né? Eu falo que a gente é tudo filho de mama, né? Então, que todo mundo cresceu comendo muito. Sim. As famílias se reúnem, né? Em torno da mesa para se encontrar, né? Todo mundo, quando vai sair com amigo, não sai para comer, né? Então, a alimentação, eu acho que talvez é um assunto mais difícil mesmo de se conversar, porque a gente tem muito apego, né, emocional à alimentação. É difícil, né, quando a gente vê um filho doente, você quer que ele coma, né? E como a gente vê, tipo, um pai, uma mãe doente, a gente também vai querer. Come, né? E a gente briga, né? Eu brigo também, né? Então, eu falo assim, a alimentação traz muito, né? Satisfação e está muito ligada ao nosso afeto, que é uma forma de cuidar, né? Também você alimentar bem a pessoa que você ama, que você quer bem, é uma forma de cuidar e com muito afeto, né? Então, tirar isso também não é fácil, né? Então, a gente geralmente tenta manter o máximo, né? Dentro das possibilidades de cada paciente, para não causar também essa quebra, né? De cuidado, essa quebra do afeto, né? Sim. Tem os princípios, né, referente à saúde, à bioética, que são aqueles 4 famosos princípios, né? Que é a autonomia, a beneficência, a não maleficência e a justiça, né? Isso.
E eu digo sempre também para os alunos, quando a pessoa está no uso da sua autonomia, isto é, ela tem uma autodeterminação, né? Ela pode decidir por si mesma. Eu quero isso, não quero, né? Ela pode fazer suas opções. E, contudo, na saúde, nem tudo o médico pode aceitar, porque ele pode incorrer contra, por exemplo, o Código de Ética Médica, né? E ele também ser advertido por isso, Sim. né? Mas quando a gente trata de pessoas que estão fora, com a autonomia ausente, parcialmente ausente, né? Eu digo sempre para os alunos, a gente vai usar um outro princípio chamado o princípio da beneficência. Não significa que a gente fica assim, o que eu vou fazer com a autonomia? Então, quando você está na prática, essas coisas vão acontecendo naturalmente, né? Às vezes eu trabalho, primeira aula minha é sobre a diferença entre ética e moral. Né? O que é uma decisão ética ou moral. Só que eu digo para eles, quando você estiver na vida prática, você não vai, mas isso aqui é ético ou é moral, entendeu? É ético ou é moral. Então você vai atuar naturalmente, né? E aí, quando então nós estamos com esse paciente que está numa fase, eu diria, de vulnerabilidade, né? Então, a nossa ação deve ser sempre maximizar o bem em favor desse paciente, né? E não causar o mal. Não causar o mal, não maleficência, né? Isso. Então, não causar prejuízo a esse paciente, né? Sim. Então, pessoal, nosso tempo também já está chegando ao fim. Nossa, passa rápido, né? Passa muito rápido. Mas eu quero, antes de passar aqui algumas informações finais, eu queria deixar a palavra, né, para a professora Flávia, a professora Janaína, para que vocês pudessem fazer alguma consideração, se tem alguma outra informação que vocês acham importante, e poderão ter aí mais 1 minutinho, 2 minutinhos, para cada uma poder fazer as suas considerações finais. Sempre pensar que informação é importante. Se a gente não sabe, a gente perguntar, né? Se tem um paciente, se tem alguém em casa que está nesse curso da vida, vamos conversar com o médico, né? O médico é a pessoa ali que vai conseguir dar uma informação correta, de acordo. Isso é bem importante, conseguir conversar com quem está cuidando, né? Com o médico, com o nutricionista, enfim, ter uma rede de apoio, além da família, uma rede de apoio que estudou para isso, e confiar mesmo, né? Porque é dali que você vai ter um bom resultado. Sim. E eu acho que daí também, além, né, de procurar uma rede de apoio, a gente sempre pensar que o cuidado paliativo não se constrói de uma hora para outra, né? É uma especialidade que precisa de algum tempo, né, de uma confiança entre o paciente ou os familiares com os profissionais que estão, né, cuidando desse paciente. Então, né, se a pessoa tem alguém, né, da família que já está num estado de mais fragilidade, às vezes procurar, não precisa ser necessariamente um médico, um psicólogo, um nutricionista, mas pessoas que têm esse olhar, né, do cuidado paliativo para trazer já medidas que podem trazer o conforto, né, e realmente procurar, né, se instruir sobre esse assunto, né, trazer, né, eu tenho pacientes, eu falo que são maravilhosos, já chegam com o leque pronto, né, de possibilidades que eles querem, né, mas e também às vezes vir buscar, né, perguntar para alguém, né, como que eu posso ajudar, né, essa pessoa que eu gosto bastante, né, e a gente sempre pensar que a gente está pautado, né, nos princípios éticos para tomar as decisões, e as decisões são sempre em conjunto, né? Não é minha decisão, né? E decisão de todos junto. Agora que eu me lembrei de uma situação, como eu acompanho muitos familiares e muitas pessoas enfermas nas casas, a gente encontra também muita situação. Eu já passei por dezenas de paróquias, né? Então, pela cidade, quase que eu já girei a cidade toda de Maringá, passando por paróquias. E a gente vê muitas situações de sofrimento, vamos dizer, no sentido de que famílias que não se abraçam todo mundo em torno daquele paciente. E às vezes sobrando para uma pessoa, duas, essas pessoas também estão muito cansadas, estão muito doentes, sabe? Né? E que palavra vocês dariam para essas famílias, digamos assim, para as pessoas que fecham os olhos e deixando responsabilidades para uma pessoa, duas?
Eu sempre falo que não é justo, né? Eu sempre converso muito com os principais cuidadores, né, dos pacientes, porque isso realmente não é justo, né? Então, o importante é, às vezes, aí ter, às vezes, outros profissionais que possam sentar e fazer realmente uma conferência. A família se envolver, né? A família se envolver, né? E mostrar caminhos que as pessoas podem ajudar de formas também diferentes, né? Não necessariamente de uma única forma, mas que possa estar ali ou mandando alguma ajuda para que também não sobrecarregue um cuidador. Somente porque realmente não é justo, né? Para uma pessoa, às vezes, ficar 24 horas por dia responsável por uma pessoa acamada, que precisa de muitos cuidados. De tudo, né? Mais. É extremamente pesado, extenuante, e essa pessoa geralmente adoece também, né? Junto nesse processo. Então, quando a gente vê que isso está muito acontecendo, a gente faz conferência e chama a família toda para trazer ajuda para esses cuidadores. Tem alguma coisa nesse sentido, professora Flávia? Conversem, né? Se viu que está pesado, vamos sentar dentro das possibilidades. Hoje a gente tem o WhatsApp para ligar para os parentes e conversar mesmo. Por mais que a gente não queira falar, às vezes, que é pesado, que tá triste, que tá chateado, né? Mas se eu que tô longe, tô triste, imagina quem tá perto ali todo dia. E mesmo que esses familiares insistem em não abraçar essa missão, digamos, essa tarefa, a insistência é importante que ela seja continuada, né? Sim, exatamente. Né? E valorizar quem cuida, Isso, né? Exatamente, né? Que às vezes não são, né? Muitas vezes não são. Pessoal, muito obrigado. Eu quero já aqui de imediato agradecer, né, a doutora Janaína, foi uma delícia. Professora Flávia. Oxalá a gente encontre outras oportunidades para estar aqui, né? São assuntos demorados, né? Tão importante que as pessoas também possam ter acesso, né? Sim. Nós conversamos aqui um pouco mais sentando a questão da alimentação, hidratação, nas questões paliativas, né? Final de vida. Mas a gente podia estar conversando mais sobre os procedimentos eutanásico, distanásia, né? Podia estar aprofundando um pouco esses temas, porque não são temas de domínio da nossa população, né? Não. Onde meu pai diz assim: Luiz, mas eu não entendo nada do que você escreveu aqui. Eu dei tenho um livro publicado, eu não estou entendendo nada. Eu falei: pai, não é para o senhor entender não, fica tranquilo, é só para o senhor ter o prazer de ter o meu livro, tá bom? Tá? Então, é uma linguagem que a gente fala para o mundo acadêmico, para o mundo que estudou, né? Então a gente precisa traduzir essa linguagem médica, nutricional, bioética, que ela seja popularizada, não vulgarizada, mas popularizada, né? Para que as pessoas tenham acesso. Então, sou muito feliz de ter vocês aqui, de ter participado desse momento e quero deixar aqui minha gratidão, de verdade. Nossa também, muito grata também por ter vindo. Obrigado. Obrigado, Flávia. Eu quero, então, antes de dar aqui o encerramento, lembrar algumas questões, que o nosso Café com Saber, então, todos os primeiros sábados do mês, com exceção do mês de janeiro, às 9 horas da manhã. Mais uma vez eu peço a você, compartilhe o link, faça chegar nos seus grupos de familiares, de trabalho, de escola, de universidade, nos colégios, enfim. É uma boa ação essa, né? A gente, às vezes, compartilha tantas coisas que não ajuda, né? Então, são coisas tão desnecessárias, mas a gente compartilha. Não é o seu caso, não é o meu, não é o nosso. Estou generalizando isso para a nossa sociedade, né? E quero agradecer também, né, vocês que nos acompanham. Então, esse café todo primeiro sábado, nós também temos a capelania universitária, nós temos atendimento. Vocês poderão acessar a página da Uningá, basta entrar ali na página da Uningá, uningá.br. No lado esquerdo, você clicando ali tem institucional, e ali você vai ver a aba capelania. Ali tem as informações sobre a capelania universitária. Eu quero agradecer, né, ao Dr. Ricardo, né, que é o presidente da mantenedora, Dr. Roberto, que é o reitor, a professora doutora Gisele, a pró-reitora, os diretores, os coordenadores de curso, os professores, os alunos, né, que são pedras preciosas para nós, para a instituição,
os colaboradores, entre eles aqui o pessoal que, veja como é que eles arrumam tudo para nós, né? Cada um tem uma máquina aqui, uma máquina para poder fazer o nosso programa ficar uma coisa legal, né? Então, obrigado o Márcio, o Osmar, o Adriano, o João, muito obrigado pelo trabalho de vocês, para levar uma mensagem de qualidade para as pessoas que nos acompanham. Era isso, então. Muito obrigado. A gente espera vocês no mês de dezembro, né, no primeiro sábado de dezembro. E assim já nos aproximando do final do ano. Vem vindo aí Natal, né, vem vindo um pouco de férias merecidas, né, sobretudo aqui para nós, os professores, os alunos. Então, muito obrigado. Foi um carinho estar com vocês. Eu peço a Deus que abençoe a todos e que vocês também possam se sentir assim muito amparados, né, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus que cuida muito bem de nós. Assim como nós procuramos nos cuidar uns dos outros, pode ter certeza que Deus cuida imensamente de cada um de nós. Fiquem com Deus e até a próxima. Obrigado.